E aí, Megalunos, beleza? Vamos para mais uma questãozinha aqui de função, tá? Função afim, é o que a gente tá vendo durante essa semana. Então, vem, curte, compartilha, segue a gente. A gente tá fazendo o máximo possível para trazer conteúdos toda semana. Segunda a sexta, vídeo todo dia de segunda a sexta, certo? Às 8 horas da manhã é postado, então fica lá para você, na melhor horário do seu dia, assistir, tá? E crescer cada vez mais com a gente. E como eu disse, eu tô com um cronograma da ESA, tá? E tô com o cronograma da EA, com os assuntos que mais caem nessas últimas três provas, que é o conteúdo que eu vou dar para os meus alunos para o preparatório da ESA. Então, eu tô seguindo aqueles conteúdos. Vocês viram que a gente já postou conjuntos, agora a gente tá postando função afim. A gente vai postar função quadrática, eu acho. Eu vou verificar, mas eu vou seguir aquele cronograma, beleza? Eu vou seguir aquele que tem lá para trazer o máximo possível desses conteúdos para quando eles forem fazer a prova, estarem, como diz o meu sobrinho, pró em matemática, beleza? Então vamos lá. Dá um pause, tenta responder e depois verifica se bateu com a sua resposta. Aqui é uma questão da SPSEX, ele diz a função f de x, aí ele dá k ao quadrado menos 2k menos 3 vezes x mais k é crescente se e somente se. Beleza. Primeiro, o que a gente tem ali? A gente tem uma função mais ou menos desse tipo. Ax mais b. Se você assistiu o último vídeo, sabe que para ser crescente, a tem que ser maior que zero. Beleza? A tem que ser maior que zero. Quando isso acontece, a gente tem uma função afim crescente. Ah, professor, e o K ali soltinho que representa o B? O B e esse K aqui, que o B seria o K, né? Deixa eu botar assim, B igual a K. Neste caso, não interfere. Tá? Ele não interfere. Ele não diz se a função é crescente ou decrescente. Ele está ali apenas como um coeficiente, tá? E ele está ali como uma constante, onde ele vai tocar no eixo de y. Ponto. Só para dizer isso. Então, o que eu preciso? Que o número que acompanha x, que é o nosso a, ele tem que ser maior que zero. Então, o que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que k ao quadrado menos 2k menos 3 maior que zero. A gente vai ter uma inequação de segundo grau. Mas uma inequação de segundo grau nada mais é do que resolver uma equação e verificar o gráfico. Tá? Verificar onde ela vai ser positiva e negativa. Então, acompanhe a gente. Aqui na descrição eu vou deixar, tá, a playlist de equação de segundo grau, que lá vai ter algumas questãozinhas massas. Como eu já falei algumas vezes, a questão de equação de segundo grau do ITO, uma beleza. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar isso aqui como se fosse uma equação, tá? Mas na verdade isso aqui é uma inequação. Vou trabalhar ela como se fosse uma equação. Vou achar o x1 e o x2, que nesse caso é k1 e k2, para tornar. Tem duas formas de a gente fazer isso: delta e bhaskara ou soma e produto. Se você for por delta e bhaskara, você leva um pouquinho mais de tempo. Se for por soma e produto, você consegue responder mais rápido. Eu vou colocar as duas formas aqui, beleza? Se eu fosse por soma e produto, eu tenho que k1 mais k2 seria menos b. Nesse caso aqui seria o 2. E K1 sobre A, né? Mas o A aqui é 1. Desculpa, então eu vou botar só o B e o C. K1 vezes K2 seria o C. Nesse caso aqui, menos 3. Então, o meu produto é negativo. Se o meu produto é negativo, uma raiz é positiva e outra é negativa. Então, como a minha soma é positiva, o maior número é positivo. Então, eu tenho que K1 aqui. K1 seria menos 1. E K2 seria 3. Por quê? Menos 1 mais 3 dá 2. E menos 1 vezes 3 vai dar menos 3. Que são os valores que eu quero. Então tá aí os valores de K1 e K2. Se fosse por delta, delta seria o nosso A é 1,
o nosso B é menos 2, o nosso C é menos 3. Tá? Que é de acordo com essa equação. Então eu teria delta menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Eu teria 4 mais 12, o meu delta seria 16. Tá? O meu K1 seria menos B mais raiz de delta sobre 2A. Ficaria como o meu K1? O B já é negativo por si só, com menos vai ficar mais 2, mais raiz de 16, 4, dividido por 2. Daria 6 dividido por 2, que dá 3. Houve uma troca aqui entre K1 e K2, mas não deixa de ser a mesma coisa, tá? E o meu K2 seria o menos B, continuaria sendo menos B, que daria 2, menos a raiz de 16, que é 4, dividido por 2, que daria menos 2 sobre 2, que daria menos 1. Percebam que eu achei os mesmos valores, só a ordem de K1 e K2 que seria diferente. Então você pode fazer de uma das duas formas, ou desta forma, invariavelmente. Tá? O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu tiver no x, eu vou ter menos 1 como raiz e vou ter 3 como raiz. Tá? Como o A é positivo, a minha concavidade seria para cima. Então seria mais ou menos assim o gráfico, né? Se eu tivesse um gráfico dessa função. Seria mais ou menos assim, tá? Onde essa parte aqui é positiva, essa é negativa e essa é positiva. Mas o que é que eu quero? Eu quero que A seja positivo. Onde é que A é positivo nesse pedaço? Se K for menor que menos 1, ou K for maior que 3. Quando isso acontece, eu tenho que a minha função lá, tá? Ela é crescente. Então, qual seria? K menor que menos 1 e K maior que 3. Nossa letra E. Resolvido o nosso problema e a nossa questão. Perceba que não é um bicho de 7 cabeças. Como eu disse mais uma vez, eu vou deixar o link aqui do cronograma, que eu falei sobre o cronograma. Eu vou deixar o link dos mapas mentais. Eu vou deixar o link de equação de segundo grau para auxiliar nisso aqui. Tá? Como fazer esta resolução. Então, foi fácil, molezinha. Não deixa de curtir, compartilhar, de comentar. Comenta, tá? Comenta. Para que a gente possa entender muito mais do que você está precisando. Tá? Então, fiquem todos com Deus. Até a próxima.